Nós estamos vendo que a situação jurídica do Bolsonaro ela está se complicando a cada dia, porque as provas se avolumam, os depoimentos são marcados e os aliados começam a abandoná-lo. Nós ficamos sabendo que as Forças Armadas abandonaram o Bolsonaro. A única saída dele para não ser preso é a fuga. Mas mesmo para o Bolsonaro poder fugir, ele não pode ter o passaporte retido. Então o que nós estamos vendo agora é uma estratégia dos aliados de Bolsonaro de atacar a justiça, como o Flávio fez. O Flávio disse que o diretor-geral da Polícia Federal precisaria ser preso por abuso de poder. Enquanto isso, Bolsonaro cultiva a imagem de perseguido. Isso tudo para constranger a Polícia Federal a apreender o passaporte do Bolsonaro, porque sem o passaporte ele não pode fugir. Na sua opinião, Bolsonaro ele está mesmo preparando esse plano de fuga? O que você achou desse ataque do Flávio ao diretor da Polícia Federal? Vai dar certo ou vai deixar a polícia ainda mais a fim de prender o Bolsonaro? Deixe seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e se inscreva no canal. Eu tenho visto nesses últimos dias um movimento dos bolsonaristas muito mais agressivo e audacioso com relação ao judiciário brasileiro. Não de Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem demonstrado boa vontade com a justiça, entregando extratos da época que ele era presidente, sendo que os extratos importantes que poderiam ser apontados lavagem de dinheiro são os extratos de 2013, mas esses extratos não foram apresentados. Eles só apresentaram o tempo que Bolsonaro era presidente da República, para se antecipar à quebra de sigilo bancário do Alexandre de Moraes. Depois, Carlos fica publicando fotos de Bolsonaro de um homem simples, mas enquanto isso, Michele faz ataques irônicos à Polícia Federal, ao Alexandre de Moraes e as investigações do caso das joias, e o Flávio Bolsonaro publicamente fala que o diretor da Polícia Federal precisaria ser preso. Isso tudo é para provocar algum tipo de reação que possa acabar fomentando ainda mais a narrativa de que Bolsonaro é o perseguido e mais ainda é para constranger a Polícia Federal a tomar o passaporte de Bolsonaro. Porque caso isso seja feito, a ideia é mostrar que, olha, a Polícia Federal agiu de modo impiedoso, de modo a perseguir o Bolsonaro, porque não havia necessidade de tomar o passaporte do ex-presidente, porque sem o passaporte Bolsonaro não foge. A declaração do Flávio Bolsonaro, na minha opinião, foi um total absurdo. Porque o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, concedeu uma entrevista ao UOL que ele falou sobre a possibilidade de prisão do Bolsonaro. E ele não falou nada demais, ele não falou absolutamente nada do que não está previsto na lei. Ele falou o seguinte: existe o risco do Bolsonaro ser preso preventivamente? Sim, o Bolsonaro ele é um investigado e existem requisitos na lei que uma prisão preventiva do Bolsonaro possa ser feita. O Bolsonaro ele pode ser preso? Pode, existem provas e se essas provas apontarem para o Bolsonaro como sendo alguém envolvido no escândalo das joias, ele pode ser preso. Ele não falou nada demais, não houve nenhum tipo de juízo de valor, somente aquilo que está nas leis, mas o Flávio já deu um chilique. Por quê? Porque eles querem falar que o Bolsonaro é um perseguido. O Flávio disse que o Andrei Rodrigues ele precisaria ser preso por abuso de autoridade. Quem deveria ser preso é ele, não há motivos para uma prisão preventiva do Bolsonaro. Essa prisão preventiva nem vai acontecer. A prisão do Bolsonaro só vai acontecer, segundo as informações que nós estamos tendo via imprensa dos envolvidos no caso, ou dos investigadores, depois que todo o julgamento for feito. Quando não houver mais saída, aí sim Bolsonaro vai ser preso. Preventivamente, isso não vai acontecer. Eles sabem disso. Até a prisão do Bolsonaro acontecer vai levar um tempo suficiente para o Bolsonaro fugir. Mas ele não pode ter o passaporte apreendido. Essa é a questão. Só que o Flávio, ele fez uma declaração que é interessante e corrobora com algumas coisas que nós estávamos falando em vídeos recentes. Ele disse que a Polícia Federal foi aparelhada pelo Flávio Dino. Por isso que o governo Lula, como nós já falamos e cada vez mais fica importante, o governo tem essa consciência, principalmente o Flávio Dino, não pode falar absolutamente nada sobre o Bolsonaro. E até mesmo a própria Polícia Federal, agora vendo a reação à entrevista do Andrei Rodrigues, deve ficar em silêncio. Ah, mas o Andrei Rodrigues, ele pode não ter falado nada demais, ele pode ter falado aquilo que estava na lei, mas já provoca uma reação. O Flávio Dino falou algo mais ou menos desse tipo. Ora, a Polícia Federal está sendo isenta, está sendo técnica, aquela coisa protocolar. Só que já falou demais. O que o governo tem que falar, o que a Polícia Federal tem que falar, está sendo investigado. Ponto, acabou. Ah, mas e o diretor não tem que aparecer. Não tem que aparecer. Nós vimos o que aconteceu na Lava Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, o quanto que eles gostaram dos holofotes. Isso tudo favorece a narrativa do Bolsonaro que ele é um perseguido. Narrativa que cada vez mais começa a perder a força pela própria atuação da polícia e pelos próprios fatos que estão sendo apresentados. A prisão do Bolsonaro está se tornando algo natural, até porque os militares abandonaram o Bolsonaro.
Os militares querem que o Bolsonaro seja preso, porque é uma forma dos militares mostrarem para a sociedade que eles não têm nada a ver com o que aconteceu no caso das joias, e que todos os erros que foram cometidos pelos militares durante o governo Bolsonaro, principalmente pela atuação dentro do governo, porque a gente não pode esquecer de Eduardo Pazuello, o que ele fez. Especialista em logística que não conseguiu levar balão de gás para Manaus. Então eles querem que com a prisão do Bolsonaro, a punição de Cid, do pai, eles possam passar ilesos sem ter que fazer a autocrítica e sem ter que fazer as reformas que são necessárias. Então essa é uma forma que eles vão utilizar a prisão do Bolsonaro. Usar o Bolsonaro como oferenda enquanto eu arrumo meu cabelinho, porque tem esse fiapinho que está revolto, para que eles não tenham que fazer a autocrítica e a culpa. E enquanto o Bolsonaro vê o abandono dos seus aliados, e enquanto os seus integrantes mais próximos do núcleo bolsonarista atacam a justiça, o que o Bolsonaro faz junto com o Carluxo? Propaga uma imagem do simplório. Porque o Carlos, no final de semana, voltou a dominar as redes sociais do Bolsonaro, isso já faz um certo tempo, e ele publicou aquela foto tradicional do Bolsonaro tomando café, comendo pão com leite condensado, com a camisa falsificada do Palmeiras. Uma imagem de 2018, naquela época que falava que o Bolsonaro era o homem do pão, aquela coisa toda. Agora voltam, por quê? Porque eles querem mostrar que o Bolsonaro ele é simples. Olha como que o Bolsonaro ele é simplório. Como o Bolsonaro ele é humilde. Ele come pão com leite condensado. Ele colabora com a justiça. E mesmo assim a justiça quer prendê-lo. Esse homem simples vai se importar com joias? Esse homem simples, que nunca teve grandes corrupções na vida, vai se importar com joias? Então há uma perseguição da Polícia Federal, porque ela está aparelhada pelo Flávio Dino para prender o Bolsonaro, ou no caso, o Bolsonaro para me prender. É isso que está sendo feito. Como nós vimos também, o PL, sem saída alguma, vai endossar essa estratégia do Bolsonaro de falar que ele é um perseguido. Porque o PL já gastou muito dinheiro com o Bolsonaro, não há mais como voltar. A única saída hoje do Valdemar Costa Neto é continuar apostando nessa estratégia que o Bolsonaro ele é um perseguido político. E eles vão continuar fazendo isso. A única forma do Bolsonaro ter alguma chance é com a narrativa do perseguido. E o que nós estamos falando já há muito tempo, desde 2020, está se concretizando. Todo o desenho do Bolsonaro, toda a preparação do Bolsonaro para a derrota foi para se colocar como sendo vítima e perseguido da justiça. Porque ele sabia que com a sua derrota ele seria preso. Essa vai ser a estratégia do PL. E o argumento de que Bolsonaro é um perseguido político favorece a sua fuga. O Josias de Souza do UOL disse algo interessante. Josias falou que Bolsonaro, com esse argumento, ele pode pedir um asilo político. E ele pode pedir. Vai ser difícil achar um país que poderia receber Bolsonaro. Porque ele não construiu pontes na época que ele foi presidente da República com os países do exterior. Exterior que eu falo assim, fora da América Latina. Ele não conseguiu construir essas pontes. Ah, mas o Lula na época também foi falado que poderia ter asilo político. O Lula poderia conseguir. O Bolsonaro, talvez o único local que ele pudesse conseguir era a Hungria. Mas se ele tivesse asilo político em outro local, talvez ele já tivesse fugido. É que na Hungria fica um negócio meio complicado. Mas quem sabe, com a vitória do Trump no ano que vem, ele possa conseguir isso nos Estados Unidos, uma eventual vitória do Trump. Não sabemos. O que nós sabemos é que a Polícia Federal vê a possibilidade de fuga do Bolsonaro. Já isso foi falado pelo Rodrigo Capelli do Metrópolis. E aí o que ele faz? Olha, eu quero minhas joias de volta, porque as joias eu poderia ter vendido. Porque esse é o meu entendimento. Ah, eu quero, os meus extratos estão aqui, então estou colaborando. Eu tinha um entendimento diferente da lei. E eu estou sendo acusado de peculato de prisão, mesmo eu tendo esse entendimento que a lei é dúbia, ela é turva. Não, eles estão querendo me prender. Por isso ele pode conseguir a fuga e conseguir o asilo político. A grande questão é, para o Bolsonaro fugir, a Polícia Federal não pode pegar o passaporte dele. Então, o que está sendo construído nesse momento? Uma situação que possa constranger a Polícia Federal de tomar o passaporte do Bolsonaro. Deveriam ter tomado lá atrás quando houve a busca e apreensão na casa dele. O Alexandre de Moraes pediu, a PF negou e agora avalia a tomada do passaporte. Só que o que acaba acontecendo, se a Polícia Federal tomar o passaporte do Bolsonaro agora, vai ficar, pelo menos dentro do bolsonarismo, uma percepção que houve um excesso, um abuso da Polícia Federal na hora de tomar o passaporte do Bolsonaro. Essa é a ideia e a única saída que o Bolsonaro tem é manter o passaporte, ver o que vai acontecer para futuramente tentar uma fuga, porque ele já fugiu uma vez, ele pode fugir de novo.